de talento também. Não tem problema. Mas uma das grandes, só para fechar a frase. Eu só gostaria o seguinte, a fase do Grêmio é boa. Nós não queremos falar da opinião do Ribeiro, nós queremos saber a tua opinião. O Baldasso fica rindo lá em Natal. Cara, o Baldasso em Natal ainda? Tá em Natal, velho. O que o Baldasso não volta de Natal? Mas nós queremos saber a tua opinião. Mas com o futebol que o Inter tá jogando e com a bola que o Grêmio tá jogando, ele foi se esconder em Natal. Então aproveita e dá a tua opinião sobre o bom momento do Grêmio. Eu adoro isso. A nossa grande diferença, tem uma grande diferença, Tem outras é pequenas. que eu vim aqui e reconheci, dizendo assim, olha só, eu não queria que o Renato permanecesse e eu estava errado. Eu não posso reconhecer, né? Mas eu não Eu posso estava reconhecer isso, errado. eu queria o Renato, Eu né? estava errado. Eu não tenho problema nenhum. Jornalista erra e acerta. A única diferença é que os nossos erros são filmados e as pessoas depois pegam e colocam. Eu tenho acertado mais do que errado ultimamente, quero te dizer isso. Eu tenho acertado bastante. Obviamente que esses dias... Eu só erro, graças a Deus. Imagina que chato se eu acertasse. Esses dias o Mário Godoy, que é um parceiraço da Rádio Pachola, pegou e disse... Erramos, né? Ele errou e tal, mas aconteceu. Ele disse que o Soares já tinha tirado os pertences do CT. Lá foi a informação que ele recebeu. Eu disse, cara, todo mundo erra e acerta, só que a diferença é que o nosso erro é filmado. E aí as pessoas aleatórias, sem noção, começaram a colocar, mas se eu erro, alguém pode ir pra cadeia. Se eu erro, eu posso matar alguém. Sim, dizer que o cara tirou a chuteira e a caneleira do armário não vai matar ninguém, né, cabeção? Mas, enfim, erros desse nível. Eu errei quando achei que o Renato não ia conseguir permanecer. Só que o Renato comprova uma das frases da minha vida, que é o seguinte: se tu não olhares para ti há 5 anos atrás e não te achares um babaca, é porque tu ainda continua sendo um babaca. Então, isso prova o seguinte: o Renato evoluiu. O Renato, aquele que eu via treino, eu vi muito treino do Renato, que me dava assim, sabe, depois de ter visto vários bons treinadores, o Renato parecia um professor de educação física soltando a bola para os caras e não treinava o time. E isso aconteceu muitas vezes. Mas o Renato evoluiu. Ele tem um time bem treinado em campo. A gente não pode esconder que o time do Renato é bem treinado. O Renato hoje jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 meias, já jogou com pontas e o time dá certo. O Renato evolui quando ele não vai para... Esse ano deu uma escorregadinha lá contra o Bragantino, estávamos bravos, mas ele evolui quando ele não entra na polêmica do vice de futebol com o presidente. O Renato, esse ano, é o cara... Talvez é o melhor. A gente vai começar a discutir que esse seja o melhor trabalho dele até então, o mais maduro. O Renato evoluiu, o JB evoluiu, eu quero saber se o Ribeiro Neto evoluiu. Não, tu sabe o seguinte, que bom que todos vocês, no resumo da ópera, concordam comigo. E eu fico muito feliz com isso. Não, eu não disse que o Grêmio vai ser rebaixado. E eu não disse, como tu, que não queria o Renato renovando com o Grêmio. Mas então, tu sabe, não concordo contigo em nada. É que tu sabe melhor que eu, Meneghetti, e tu utiliza isso todos os dias, que futebol é momento. E as nossas opiniões. Por exemplo, quando eu falei que o Grêmio iria ser rebaixado, o próprio Renato concordava comigo, né? Porque o Renato chegou... o Renato concorda, ele disse isso no ar. Não, ele disse outra coisa. Ele prometeu para a torcida do Grêmio que não seria campeão. O que tem a ver com o rebaixamento isso aí, Ribeiro? Não posso gritar contigo hoje. Eu sei, então vou me aproveitar disso. De dizer que o time vai andar de mãos dadas com a parte de baixo da tabela. O Meneghetti é um cara incrível. Só um pouquinho, o Meneghetti é um cara incrível. Ele começa, desculpa, Ribeiro, antes do programa aqui, ele fez uma reuniãozinha. Pessoal, olha só, não tô legal da voz, tô mal e tal. Ó, eu vou falar pouco e vocês toquem o programa. Só ele fala. Posso te dizer, acertamos a primeira frase do primeira frase. Agora tu foi bem. O que quer dizer, Meneghetti, é que eu analisei o Grêmio naquele momento e o Renato analisou o Grêmio naquele momento. São análises diferentes, mas foram momentâneas. Tá bem. Então não dá para me cobrar isso aí, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês... Eu cobro o que eu quero, né? Não sei isso, eu cobro e tu te mas eu não estou defende. falando só para ti, eu estou falando para Essa milhares de tua pessoas. opinião tu vai vir até o final do Campeonato Brasileiro deste ano. Também não tem problema nenhum. O Grêmio vai estar disputando o título e o rebaixamento. O meu lombo aqui é grande. Eu sei como é que eu sou tratado aqui no programa. Assim, ó, uma vez eu pedi Helder Granja na seleção brasileira. E Ramiro também. E até hoje eu escuto. O Ramiro também. Até hoje eu escuto. Faz parte. Não tem Mas o Helder Granja foi melhor do que o Pedro Henrique. E eu disse aqui... Pedro Henrique eu ainda quero, calma. Que esse talvez fosse o trabalho mais importante da carreira do Renato. Porque ele seria obrigado agora a remontar um time. Começar do zero. Que os últimos trabalhos dele não eram assim. E eu vou dizer, eu estou surpreso positivamente, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho, então não tem nenhum problema, sabe? Tá bem. Ai, tu falou isso antes, sabe? Não, o futebol é momento, e a gente fala do momento, e o momento do Grêmio é muito bom. Embora
Eu quero dizer para vocês, nós discutimos um cafezinho ontem de noite, tá, Beneguete, que tu não estava, que até o TJ sublinhou isso aí. O Grêmio tem ferramenta para evoluir. O Grêmio pode evoluir. No momento que o Carbajo conseguir responder e dar o futebol que a gente espera dele, no momento que o argentino, o Vagalume, o Cristaldo, Vagalume, parar de apagar e acender durante o jogo, né? Tá. Isso aí o Grêmio vai crescer. Consegue, Se o Ferreira consegue tiver sem sequência, vírgula, não vai. então Né? o Grêmio tem ferramenta para crescer. Tá bom. E essa é uma grande notícia. Fabiano Baldasso, quero te ouvir. Eu acho que é nosso dever estabelecer uma contextualização. Eu acho que as pessoas esperam isso da gente. Eu acho que é nosso dever fazer uma leitura para entender por que o Grêmio chega a esse ponto. Gurizada, eu só quero buscar rapidamente algumas coisas para vocês. O Grêmio termina o ano passado subindo para a Série A, combalido, com um grupo fraquíssimo e com pouco dinheiro para contratar. E entrou em 2023 para disputar 3 competições: o Gauchão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, neste momento, já ganhou o Gauchão e entra no segundo semestre, não é bem, é disputando o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por quê? Nós temos que apresentar para as pessoas os porquês disso. Eu, evidentemente, sei que algumas coisas em pontos fora da curva aconteceram positivamente para que o Grêmio chegue nessa condição que ninguém esperava. Nem o gremista mais otimista esperava isso. Eu tenho 2 pontos que, para mim, são fundamentais. O presidente Alberto Guerra assume o Grêmio sem dinheiro, se endivida, gasta 50 milhões de reais e faz um bom grupo. Dinheiro este que está se pagando. Porque no futebol, fazer um bom time, um grande clube, é o mais barato que existe, por mais que tu gaste, porque o bom time vai te dar retorno. E o outro grande ponto fora da curva é a melhor versão do Renato, que nós não conhecíamos. Todas as críticas que foram feitas ao Renato até começar 2023 eram rigorosamente verdadeiras. Era verdade que o Renato não era autoral. Era verdade que o Renato pegava times prontos e os seus melhores momentos eram com times prontos. Era verdade que o Renato treinava de uma maneira que não apresentava nenhuma inovação tática ou coisa parecida. Era verdade que o Renato não utilizava os guris, pois o Renato eliminou os seus defeitos e apresentou uma versão nova dele que faz sim com que ele esteja realizando um dos melhores trabalhos da sua carreira. No futebol, nada acontece por acaso. O Grêmio está nesta condição, neste momento, porque foi de ponta a ponta competente para isso. E fala aqui um colorado que viu a direção do Inter fazer rigorosamente o contrário de tudo isso. Tá, peraí, Baldasso, eu tô sem voz e tu tá em Natal, mas eu não vou deixar passar também batido isso que o Baldasso está dizendo, esse absurdo, que o Renato não é autoral. Escuta, Baldasso, o Renato não sendo autoral, ele atropelou o Internacional do Eduardo Cudê uma dezena de vezes, Baldasso. Mas pelo amor de Deus, atropelar o Eduardo Cudê, o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, atropela. Bom, Beneguete, vou pegar a referência melhor aí. Não, mas é que tu tá falando 2 coisas diferentes. E olha só, agora tu já atrapalhou a moda. Eu atrapalhei o quê, cara? Chegou assim, mesmo não sendo autoral, ele fez Segundo isso. Baldasso, Tu achava que ele não é autoral, mas que história é ele essa? está sendo agora, ele não era mesmo. Neste ano ele foi autoral. Neste ano, o Renato recebeu este ano, gente, um aglomerado de novos jogadores, transformou num time, em determinado momento no Gauchão o time teve problemas e ele de novo foi autoral, refez o time, tirando pontas que não funcionavam e fazendo com meias. Neste ano, acabou a história do Renato não ser autoral. Mas é que é o seguinte, gente, vocês estão tentando me provar que o Roger saiu do Grêmio em 2015